Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a nossa aula. Nessa aula introdutória da disciplina de cálculo de reatores químicos, farei a apresentação daquilo que teremos aí como padrão e característica na nossa disciplina no semestre 2021.1. Dando sequência ao nosso material, vamos falar um pouco sobre a ementa da disciplina. A ementa da disciplina está apresentada aqui nos slides na forma de uma estrutura de tópicos para facilitar a compreensão de vocês. E o nosso tópico 1 inclui aqui a parte de introdução ao projeto de reatores. Nessa parte a gente vai discutir alguns conceitos fundamentais, revisitar algumas classificações relacionadas aí à característica das reações e a parte de taxa de reação que vocês estudam na disciplina de cinética química aplicada. Tudo isso aqui vai servir como uma grande introdução para o material que a gente vai ver ao longo da nossa disciplina. Na parte 2, a gente vai conversar sobre a estrutura dos reatores ideais, basicamente sobre o reator batelado, o reator continuamente agitado, que é o reator CSTR, e o reator tubular, que é aqui chamado de reator PFR também. E vamos fazer uma breve apresentação sobre as características dos reatores industriais, apresentando características dos reatores de leito fixo e de leito fluidizado. A ementa da nossa disciplina ela continua aqui ainda, considerando toda a parte da nossa primeira avaliação, que eu estou chamando aqui de P1, até esse conteúdo aqui exposto no tópico 4.5, tá? Mas antes dele a gente vai conversar um pouco sobre o tópico 3, que define a parte de projeto e análise de reatores ideais isotérmicos. Aqui a gente vai discutir um pouco sobre a modelagem do reator batelado ideal isotérmico, operando com a reação simples, a modelagem do reator CSTR ideal isotérmico, operando também com a reação simples, e a parte de modelagem do reator tubular ideal isotérmico, operando com a reação simples, tá? Além disso, vamos conversar um pouco sobre a parte de análise gráfica, sistemas com múltiplas reações, vamos conversar um pouco aqui de um exemplo clássico desse tipo de indústria, que é a parte de reações poliméricas. Vamos falar um pouco ainda sobre a parte de associação de reatores químicos no formato série paralelo, e vamos discutir aqui algumas características dos reatores em série, dos reatores em paralelo, vamos falar de um subtipo específico, que é o reator com reciclo, que tem uma aplicabilidade um pouco diferenciada dentro da indústria química. Vamos conversar sobre as reações autocatalíticas e, por fim, vamos chegar na parte de associação mista de reatores, que é a parte do conteúdo final aqui da nossa avaliação 1. Passando para a nossa segunda avaliação, a parte de ementa dessa parte é de um tópico único, seria esse tópico 5, tá? Onde a gente vai discutir o projeto e análise de reatores ideais isotérmicos. Apesar de ser um tópico único, é um tópico de grande densidade de conteúdo, então não fiquem aí tranquilos quanto a esse tópico, porque é um tópico só, mas é uma disciplina, uma parte da disciplina de grande densidade de assuntos, tá? Aqui a gente vai discutir a parte de efeitos térmicos, vamos dar uma breve introduzida à parte de métodos computacionais aplicado a cálculo de reatores, vamos fazer isso com aplicações no software MATLAB. A gente vai ver e revisar um pouco da parte de calor de reação e termodinâmica, e da parte de constante de equilíbrio e conversão de equilíbrio, para que a gente tenha esse entendimento completo dessa diferença da estrutura cinética e da estrutura da termodinâmica de equilíbrio para as reações químicas. E vamos discutir cada um dos 3 reatores de escoamento ideal na sua característica de regime não isotérmico, tá? Vamos falar do reator batelada não isotérmico, do CSTR não isotérmico e do reator tubular não isotérmico. Com isso a gente finda aí o conteúdo da nossa segunda avaliação. Continuando com nossa ementa, vamos partir para o tópico 3 e o tópico final, que seria o tópico 6 aí, né, da avaliação 3 da nossa disciplina. Nessa parte a gente vai discutir e analisar aqui a parte de reatores químicos com escoamento não ideal. Vamos falar sobre modelo de escoamento não ideal, conversão de reatores que apresentam escoamento não ideal, a parte toda de função, distribuição de tempo de residência, a parte de modelos compartimentados e modelos de dispersão axial. Por fim, a gente vai chegar na estrutura aí de projeto e análise dos reatores catalíticos heterogêneos. Aqui a gente vai definir e analisar alguns desses reatores, discutir a aplicação desses reatores heterogêneos. E temos um tópico final aqui, o 7.3, que é a parte de reatores para reações especiais, que a gente vai conversar em um webinário ao final da disciplina, tá? Toda essa parte aqui do tópico 7.2 é até onde vai a nossa avaliação 3, ela vai até esse conteúdo. Com isso a gente finda a parte de estrutura e ementa da nossa disciplina. Passando para os objetivos, a nossa disciplina tem como objetivo geral fornecer a vocês um sólido conhecimento sobre o dimensionamento e análise dos reatores químicos ideais e reais,
bem como capacitar vocês, né, para que vocês consigam aplicar esses conhecimentos na solução de problemas típicos aí de plantas de engenharia química. Dentro dos objetivos específicos, a gente tem a familiarização de vocês com o equacionamento de projeto de reatores químicos, a apresentação desses modelos ideais para que vocês entendam a estrutura do que é um modelo ideal e o que diferencia ele de um reator real, a apresentação e as características da modelagem desses reatores não isotérmicos, a apresentação e as características de modelagem desses reatores operando em regime não isotérmico e, por fim, a parte de modelagem para reatores não ideais e sua estrutura e o que diferencia ela em relação aos reatores ideais. Aqui, já partindo para o nosso cronograma da disciplina, tá? A disciplina está planejada de acordo com essa estrutura. A nossa primeira avaliação vai valendo aí 1/3 da contribuição de pontos da disciplina, será realizada a priori no dia 5/7 de 2021. A segunda avaliação entre os dias 2 e 9/8 de 2021. E a terceira avaliação entre os dias 3/8 e o dia 6/9 de 2021, tá? Os critérios de aprovação para a nossa disciplina são os mesmos do regimento da universidade. Média superior igual superior a 7, você está aprovado, né? Essa média é considerada aqui uma média de aritmética direta entre as 3 avaliações, tá? Como consta lá no nosso regimento, vocês têm direito a uma avaliação de reposição para substituir a menor nota dentro das 3 avaliações realizadas, caso some 12 pontos nas 3 avaliações anteriormente aplicadas, e a data dessa avaliação será dia 15/9. A avaliação final, dia 22/9, para aqueles que necessitarem, né? Essa é a última data do nosso calendário para o semestre 2021.1, por isso que ela está aqui. O regulamento da nossa disciplina, a disciplina inteira ela vai seguir as avaliações e critérios de aprovação conforme descrito na resolução 1892/CONCEP, de 28 de junho de 2019, e todo o regimento adicional que é estabelecido aí nas regras do ensino remoto híbrido que a UFMA disponibiliza no seu website. Comentando um pouco a bibliografia básica e estrutural da nossa disciplina, a nossa disciplina a gente pode definir ela como baseada na estrutura de 2 grandes livros, tá? Que é o Vogler e o Levenspiel. São as literaturas básicas da estrutura do que é uma disciplina de cálculo de reatores químicos, tá? Ambos são facilmente obtidos aí, a gente consegue encontrá-los com grande facilidade. Tenho cópias aqui, caso alguém necessite. E o Vogler e o Levenspiel são a estrutura base da nossa disciplina. Eu gosto de comentar que eu sigo a cronologia do Levenspiel e utilizo muito a estrutura teórica dentro daquilo que está do Vogler, né? Tá? Só que eu acredito que a estrutura do Levenspiel é um pouco mais clara de seguir dentro de uma ordem cronológica de assuntos, por isso que eu sigo ele com uma estrutura cronológica, mas utilizo muito do material e conteúdo que está contido aqui no Vogler. Temos ainda contribuições menores do Riemenblau e do Smith, tá? A parte de cinética, a parte de balanço, estão aqui nesses 2 livros, né? E também uso o Davis e Davis aqui, ó, que é um livro que tem disponibilizado na internet, no site da Universidade de Michigan, gratuitamente, e é um livro estruturalmente muito bom para a gente discutir aquela parte de reatores não isotérmicos que compreende a nossa segunda avaliação, tá? Então ele está aqui também indicado aí como uma bibliografia recomendada para a nossa disciplina. Com isso, desejo a todos aí que a gente tenha um ótimo semestre 2021.1. Tem um Instagram para acompanhamento dos materiais e conteúdos da disciplina. Esse Instagram é acd.freitas. Vocês podem seguir, acompanhar, enviar dúvidas por esse Instagram. As aulas, assim como nos semestres anteriores, elas vão sendo disponibilizadas ao longo que vão acontecendo no nosso canal do YouTube. O canal é chamado Professor Antônio Freitas. As aulas vão estar gravadas e disponibilizadas lá para vocês consigam acompanhá-las. E o e-mail para contato aí, caso necessitem falar comigo, é o acd.freitas@ufma.br. A gente se encontra na próxima aula, pessoal. Até lá!